Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal, Senhor Wayne, pense comigo. É uma série de vídeos, eu falei primeiro sobre dualidade, então eu trouxe ali no assunto de dualidade algumas questões referindo-se à compreensão e aceitamento do mecanismo universal, tá? O problema faz parte da vida. Eu quero falar um pouquinho neste vídeo sobre o problema, sobre a dificuldade, sobre circunstâncias que podem trazer certo desconforto, tá bom? Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês e refletir com vocês é o que nós devemos fazer diante das dificuldades. Então, se inscreva no meu canal, deixa o like, ativa o sininho, compartilhe com mais pessoas. O intuito deste canal não é trazer verdade única como tirânica para você, tá? Mas se você acha que tem algo que pode ser absorvido, fica à vontade, tá bom? Então a primeira coisa que eu quero trazer nesse vídeo é dizer para você que dificuldades, batalhas e lutas não são sinais de fracasso, tá? Existe muita cobrança no nosso meio atual, onde as pessoas acabam se equivocando, se deixando levar para o extremo e acaba criando uma compreensão de que viver bem é somente lazer, viver bem é somente desfrutar de carros de luxo, de modelos, de mansões, de luxúria no geral. Ou sempre estar vencendo. A verdade é que a vida não é assim. A verdade é que na vida você vai sofrer, você vai ter dificuldades, você vai perder sono, vai perder um pouco da sua paciência, vai precisar ser racional, trabalhar muito as suas virtudes, tá? Nós somos seres humanos. Nós temos razão, mas também temos emoções. A proposta do meu vídeo anterior, eu falei sobre equilíbrio. Então, isso vai fazer uma diferença na sua vida e nesse assunto, tá? Então, dificuldade não é sinal de fracasso. Mas, dificuldade, uma boa notícia para você, se você está passando por uma dificuldade, um problema agora, é um sinal de crescimento. Quem não passa por dificuldade, né? Eu mesmo passei por muita dificuldade, não vou mentir, ainda passo por alguns probleminhas aqui e ali, mas eu tenho os encarado como oportunidade de crescimento, principalmente como ser humano na sociedade, tá? Então a dificuldade ela é uma oportunidade para que nós venhamos crescer, evoluir como seres humanos e corrigir falhas e erros que podem ou que devam ser corrigidos e devam ser ajustados, tá? Então nós aproveitamos a dificuldade para nos fortalecer. Então se você está num momento difícil, olhe para o seu momento. Aceite ele não no sentido de que você tem que viver eternamente naquele problema, mas encare a realidade de que talvez neste problema você deva aprender algo. Talvez tenha algo nesse problema que queira te instruir em alguma coisa. Talvez Deus esteja usando esse problema para você despertar para algo. Talvez um erro, uma falha que você possa ter cometido porque você é ser humano, mas Deus quer te mostrar o caminho correto e uma atitude mais adequada para você tomar. E você pode aprender neste problema, nesta situação. Talvez você esteja numa situação que te estressa muito. Talvez a mensagem que seja é trabalhar um pouquinho de paciência, trabalhar um pouquinho de longanimidade, trabalhar um pouco a temperança. Eu, por experiência própria, quero compartilhar com vocês que, devido a muitos problemas que eu tive de infância, enfim, N motivos, eu sou uma pessoa um pouco estressada. Então algumas situações acabam me estressando muito e esse estresse me leva a ter dores de cabeça, me leva a ter ansiedade, enfim. Mas o que eu tenho trabalhado nos últimos tempos? A paciência, a racionalização, o filtrar dos acontecimentos, das circunstâncias, e entender que nos problemas, nas dificuldades eu posso aprender alguma coisa. E em momentos de estresse eu pude aprender que às vezes eu tenho que parar com paciência, refletir, escutar, observar,
perceber primeiro o ambiente, a situação, a circunstância com calma, e então a luz iluminará ali a decisão correta a ser tomada. O que eu quero dizer com o meu exemplo? Que você pode aprender com a dificuldade que você talvez esteja passando, com o problema que talvez você esteja inserido. Então aproveite esse momento para aprender, para se construir, para se lapidar. Você pode ver que é justamente quando acontece um grande problema, um grande algo inesperado na vida de alguém, essa pessoa ela desperta, aí todo mundo começa a falar: poxa, você mudou? Nossa, você mudou. Nossa, como você melhorou. Cara, o que você fez? A pessoa se lapidou. Ela aproveitou o momento. Ela falou: opa, isso é um convite para crescimento, cara. Isso é um convite para mim partir para cima, evoluir como pessoa, tá? Então, respire, volte para o presente, tá? Quando o problema surge, a mente vai criar cenários piores do que a própria realidade. Então, o carro quebrou, nossa, sua mente vai começar a criar um monte de cenários que às vezes não tem nada a ver com a questão do carro ter quebrado. Aí você vai começar a pensar: o carro quebrou porque fulano olhou, o carro quebrou porque aconteceu não sei o que, o carro quebrou porque isso e aquilo, o carro quebrou por N 300 milhões de fatores. E de um problema você vai para 1 milhão de problemas. Então, pessoal, respira, volte para o presente, tá? Então, o primeiro passo para interromper o caos mental, vamos lá. O primeiro passo que você vai dar para interromper esse caos mental, respirar fundo. Respira fundo. Respira fundo. Saia do automático. Por quê? Quando você respira fundo, é como se você estivesse retornando e dizendo para si mesmo e para o seu sistema: eu estou aqui, eu estou presente, eu estou no controle. Agora traga a mente para o agora. O que aconteceu? O carro quebrou. O que eu posso fazer? O que está no meu alcance para que eu faça? Sacaram? O que está no meu alcance para que eu faça? Que ação eu posso tomar? O que depende de mim, verdadeiramente falando? Dificuldades parecem maiores quando nós estamos emocionalmente tomados. Então, respirar fundo, parar, voltar para o presente, sair do automático e dizer para a emoção: calma, filha, calma um pouquinho, calma, calma, desejo, calma, impulsividade, calma, estresse, calma, raiva, senta um pouquinho, fica calma, racionalidade. O que você quer falar? O carro quebrou, o que você pode fazer é ligar para o guincho, pedir para o guincho vir retirar ele, tal, acionar o seguro, qualquer coisa assim. E você vai fazer o que você pode fazer. E o que não está no seu alcance, nem perca energia vital. Segunda coisa, muito importante: encarar a realidade com coragem e calma. Muitas vezes nós sofremos por fugir do problema e nós atraímos ele para nós. Ainda mais forte. Às vezes o problema ele é um exemplo para que você compreenda. De 10 ele é nível 5. Você foge do problema, ele vira 10, 12. Então encare ele no 5, cara. Entendeu? Encare ele no 5. O problema tá nível 5? Beleza, nível 5. Tranquilo. O que depende de mim? Que eu acabei de falar. O que não depende de mim? Gente, racionalização. O que depende de mim? O que não depende de mim? O que eu posso fazer hoje, ainda que seja pequeno. Quando você faz essas distinções, essa racionalização, quando você reflete, quando você pensa, quando você coloca o seu cérebro, depois que você voltou para o presente, você se tornou capaz de pensar, capaz de raciocinar, as emoções estão controladas. O que você faz? Racionaliza. O que depende de mim, o que não depende de mim, você separa. Quando você separa, você organiza. Quando você organiza, você sabe que decisão tomar. Você vai tomar a decisão mais coerente, mais racional, mais adequada. E a coragem não é a ausência do medo, é agir mesmo tremendo, tá? Então, às vezes você vai estar no problema, que é tenebroso, pode ser muito complicado, uma dívida enorme ou algo do tipo, e aquilo te causa certo pavor. Não é que você não vai ter pavor, não é que você não vai ter medo,
Não é que você não vai sentir zero de insegurança diante daquele problema, mas encarar com coragem. Coragem é isso, é que mesmo tremendo você vai encarar o problema. Mesmo tremendo, Davi foi lá e derrubou Golias. Então, mesmo diante de circunstâncias adversas, complicadas, tensas, tenebrosas, obscuras, a coragem, que é uma das virtudes que eu falei em um vídeo aqui certa vez, a coragem ela entra justamente aqui, que mesmo com medo, mesmo tremendo, você vai pra cima e você vai conseguir, tá? Então, pessoal, primeira coisa, parar, respirar, voltar ao presente. Segundo, encarar o problema como ele é. Não torne pior. Não deixe que as emoções aguçem a tenebrosidade dele, tá bom? Terceiro lugar aqui que eu quero colocar para vocês é vamos quebrar as dificuldades em passos menores, tá? Problemas grandes paralisam. Problemas grandes paralisam, deixa a gente sem reação. Mas problemas divididos viram tarefas possíveis. Meu, vocês sacaram aqui? Problemas grandes, o nome já tá falando. Acho que eu tô com a pressão um pouco alta, pessoal. Problemas grandes divididos, eles se tornam tarefas possíveis, tá? Você pode dividir o seu problema, resolva pedacinho por pedacinho cada um de vez e você vai chegar numa conclusão. Por exemplo, eu posso resolver algo, exemplo, posso resolver algo de uma vez por todas, né? Vamos colocar assim. Porém, eu vou perder muito, eu vou gastar muito, eu vou me cansar muito, eu vou me estressar muito, mas eu posso dividir ele e conseguir fazer tudo isso aqui com calma, sem estresse, sem apavoro, sem, sabe, necessidade de ansiedade extrema à toa, tá? Então, por exemplo, uma questão financeira, vamos usar um exemplo aqui. Você vai ter que pegar um papel, pode escrever o seu problema no papel e pode dividir em pequenas ações, tá? Isso aqui ajuda também, tá, pessoal? Mas vamos dividir aqui o seu problema aqui financeiro, por exemplo, você está com problema financeiro. Então, vamos organizar os gastos, vamos cortar aquilo que é supérfluo, que não há necessidade, vamos criar uma nova renda, vamos pedir auxílio, se necessário você pede um auxílio, e montar plano de 30 dias ou o tempo que você achar que for necessário na sua situação. O que é isso, gente? É organização. Isso é uma racionalização, uma filtragem, uma organização. Você está se organizando, você está dividindo um problema em tarefas que você vai ter uma luz, vai se tornar mais claro para você, de mais fácil compreensão. Então você vai fazer o que? Tomar essas atitudes em relação a esses pequenos pedaços do seu problemão. Então eu preciso organizar os meus gastos. Então agora eu vou começar a organizar os meus gastos. Cortar superficialidades. Superficialidades. Esqueci como é que fala a palavra. Criar nova renda. Bom, posso criar algum método de renda aqui extra, né? Talvez eu possa vender um doce, vender alguma coisa do tipo, ou simplesmente economizar, não gastar com coisa besta. Posso pedir um auxílio se for necessário, se for interessante também ali no momento, se for possível, e montar um plano ali de um tempo determinado ali que você julgar melhor para você. A clareza, pessoal, ela vai diminuir o medo. A clareza, ela vai diminuir o poder aparente do problema. O Golias vai ficar menorzinho. Tá? Então você pode fazer isso que eu falei para vocês. Eu até percebi aqui que eu falei 5 coisas, até iria brincar aqui um pouquinho no sentido saudável, respeitoso, reverenciável ao Criador, que Davi lançou a pedra lá contra Golias, né? O pessoal fala que tinha 5 pedrinhas lá e tal, beleza? Eu falei umas 5 coisas aqui, né? Que seria essa pedrinha, mas enfim, vocês entenderam. Então, pessoal, é isso. Não se aterrorizar, mas tá vendo? Tá vendo que até esse fato de você trazer uma organização ela ajuda? E quarto lugar, pessoal, para nós terminarmos aqui, usar a dificuldade como professor que eu te falei. Resumindo, é isso. A pergunta mais poderosa que nós podemos fazer é o que isso está tentando me ensinar? O que essa situação ela quer me passar, né? E assim, eu acredito muito que Deus está por trás dessas coisas todas. Então nós podemos tirar o que? Resiliência, paciência, autocontrole, autoconfiança, limite, foco, humildade, evolução emocional e reinvenção, tá? Muitas coisas você pode aprender, descobrir sobre você mesmo nesses momentos tenebrosos, nesses momentos de dificuldades e não precisa ficar em choque, não precisa ficar com medo. É momento de aprendizado, é momento de crescimento.
Então o que eu quero dizer pra você nesse vídeo, se você ficou até o final, se você teve essa paciência, cara, aproveita esse problema. Eu sei que é fácil falar, mas aproveita esse problema, estude o seu problema, estude o que está acontecendo e veja o que você pode fazer, veja como você pode fazer, o que está no seu alcance, o que não está, e o que você pode aprender com este problema. E como você pode aplicar o aprendizado ao teu crescimento pessoal para se tornar cada vez mais uma pessoa melhor, não apenas experiente, mas uma pessoa que aprende com a experiência. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. E eu te agradeço por ter ficado até aqui. Tá certo? Até a próxima.